Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Vitória Fernandes, sou discente do curso de Pedagogia da Universidade Federal Rural da Amazônia e meu grupo é composto por mim, pela Késia Tavares, pela Maria Silene, pelo Samuel Gouveia e pela Suzane Cunha. Então, hoje vamos abordar um tema muito interessante, o positivismo e sua repercussão na sociedade e o surgimento da sociologia. Para dar início, vou falar um pouco sobre o conceito do positivismo e da sociologia, e em seguida meus colegas vão dar continuidade ao seminário. Então, Augusto Comte foi um filósofo francês, nascido em 1798 e faleceu em 1857. Foi considerado o fundador do positivismo e o pai da sociologia. O positivismo cotidiano foi uma corrente filosófica que acreditava na ciência como a única forma de conhecimento verdadeiro, ou seja, a crença no poder da razão humana e em conhecer a realidade e pensar em questões sociais baseadas na metodologia da ciência. Segundo Kant, a evolução da sociedade ela passa por 3 estágios: o teológico, onde o ser humano tenta explicar a sua realidade através da mitologia e da religião, o metafísico, onde as explicações mitológicas vão sendo deixadas de lado por uma necessidade de explicação mais lógica e racional, e então o positivo, onde se abandona as explicações anteriores e substitui pelas leis físicas, pelo conhecimento científico. Mais tarde, Kant sentiria a necessidade de uma disciplina que ele chamou de sociologia, cujo o significado da palavra é estudo das sociedades, sócio de sociedade e logos de estudo. Essa disciplina ela seguiria os mesmos métodos do positivismo, ou seja, a observação e a comparação e a experimentação. Logo, a sociologia ela surge como um ramo que estuda a sociedade e que busca explicar cientificamente as relações sociais. Então é isso, obrigado. Vou passar a palavra agora para minha colega Suzane, que vai discorrer um pouco sobre o surgimento da sociologia e do positivismo. Irei falar agora um pouco sobre o contexto histórico em que surgiu o positivismo e a sociologia de Augusto Comte. Então, era o início do século XIX e nesse momento a Europa estava passando por um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna e estava se tornando cada vez mais urbana e industrial. Mas ainda que a ciência, a indústria e o capitalismo estivessem ganhando cada vez mais espaço, as ligações com o antigo regime ainda não haviam sido completamente rompidas, porque mesmo com as reformas políticas e econômicas, no mundo das ideias, o pensamento iluminista ainda não predominava e a Igreja Católica, através das suas veiculações de ideias, continuava exercendo uma forte influência na forma como as pessoas entendiam o mundo. E Comte vivia em Paris na época e observava essa realidade de perto. E foi aí que ele percebeu que antes de qualquer processo de reformulação, era necessário primeiro promover uma reforma intelectual dos homens para que a sociedade pudesse adquirir uma nova forma de pensar que fosse condizente com a ciência. Então, foi aí, que Comte criou o positivismo. E em meio a tantas transformações e sob o impacto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, Comte começa a pensar na criação de uma ciência que pudesse estudar o comportamento humano coletivo, seguindo os mesmos métodos das ciências naturais. E assim, Comte
com base no positivismo, cria a sociologia, que no início foi chamada de física social. Agora a gente vai ver um pouco da repercussão do positivismo nas sociedades com a Silene. Vamos falar sobre o positivismo e sua repercussão na sociedade. O positivismo, ou doutrina positivista, ela teve grande influência na sociedade francesa do século XIX, assim como nas sociedades da Europa e do mundo. Quando chegou ao Brasil, por volta do século XX, ela foi internalizada dentro do cenário político, social e religioso da época. Nesse momento, ela estava sendo feita a reformulação da nova república pelos militares que estavam no comando. Eles foram adeptos a esse pensamento bem antes dele ter chegado ao Brasil. E foi tão grande, tão influente esse pensamento, que ele serviu de inspiração para a frase que temos na bandeira brasileira: ordem e progresso. Para o positivismo, a sociedade deveria ser justa, igualitária e fraterna. Era o que defendia Augusto Comte. Entretanto, ordem e progresso, em outras palavras, era a submissão do povo aos padrões sociais e morais dos militares. O povo ele não podia fazer modificações. E progresso mesmo somente para o benefício da elite e dos militares. Agora, em seguida, vamos verificar como é que ficou o positivismo com a sociologia na fala do colega Samuel. Estarei falando agora a respeito do positivismo na sociologia. O surgimento do positivismo está relacionado com a criação da sociologia. Devido ao contexto do século XIX, no qual o cientificismo tomava conta do pensamento europeu, a sociedade desde então nunca tinha sido observada como algo que pudesse ser estudado. E o positivismo de Comte observou que, assim como nas ciências da natureza, poderiam ser analisadas as causas e os efeitos de determinadas ou da sociedade em geral. No surgimento da sociologia, Comte separa o que antes era somente filosofia e, assim como na biologia, ele tenta, através de um raciocínio lógico, explicar a sociedade, encarando os acontecimentos que tem nessa sociedade como algo natural. Como já foi dito, Comte pensava que a sociedade passava por estados que indicariam a sua evolução. Essa linha de raciocínio é bastante influenciada pelo darwinismo daquele período, que influenciava principalmente as ciências da natureza. E o positivismo de Comte tentou trazer isso para as ciências humanas, que mais tarde é bastante criticado por outros pensadores, como Foucault. E o que é importante destacar é que essa linha de raciocínio ela não toma como exemplo outras sociedades, se aplicando somente a um contexto eurocêntrico. Essa visão evolucionista é bastante perceptível ao analisar que somente uma sociedade positiva é aquela considerada, entre aspas, evolutiva. Porque até mesmo o nome positivo tem a ver com um sinal de mais do plano cartesiano, do qual ele somente vai para frente. Quando mais para frente vai, mais positivo e, consequentemente, mais evoluída. O positivismo tem nesse sentido que observar os problemas da sociedade e tenta resolver elas de um modo que tentava combater os caos ou os problemas de determinada sociedade, para que assim pudesse promover a ordem, que levaria a um progresso desejado, ou até que o próprio nome indica. Uma das características do positivismo é a objetividade. O sociólogo positivista ele
tentaria ao máximo estudar determinada sociedade sem influenciar ou ser influenciada por ela, se tornando assim desligado. Algumas das contribuições do positivismo, além de sistematizar um estudo da sociedade, foi buscar um ensino laico para uma sociedade republicana. E a educação é de extrema importância para esse tipo de estudo, que será bastante explicado, ou melhor explicado, pela a próxima participante. Eu agradeço a oportunidade. Na década de 1870, o positivismo se alastrava por vários países, mesmo fora da Europa, e ele está presente até os dias de hoje, em várias esferas, sociedades e em diferentes âmbitos. No caso do Brasil, em diferentes campos, em destaque para o político, filosófico e o educacional. Muitas ideias do positivismo vinham através dos filhos das elites que saíam para estudar na Europa, geralmente por pouco tempo, ficavam lá por pouco tempo, e quando eles vinham, eles traziam essas ideias. Eles lá tinham contato, com a filosofia da época. E também de outro modo, através de intelectuais e autodidatas. O interessante também é que esses primeiros brasileiros que tiveram contato com o positivismo e trouxeram ele para cá, eles eram ligados a áreas mais técnicas da ciência, pois era desejo da elite de ter os filhos transformados em militares, engenheiros ou médicos, O positivismo influencia muito na educação brasileira, trazendo uma das suas maiores funções, que é a promoção social e o respeito à hierarquia social, uma vez que não importava para ele o homem nem a classe, mas sim a humanidade. O ideal escolar do positivismo, então, ele tem como fundamento uma educação que é para todos, uma educação laica e universal, que seria para trabalhadores, para as pessoas mais pobres. E é isso que liga o positivismo aqui no Brasil, o positivismo brasileiro, nas áreas chamadas de ciências positivas, como a matemática, a física e a biologia. Vamos agora para as considerações finais. Bem, diante de tudo que foi exposto até aqui, em resumo, nós podemos dizer que o pensamento positivista de Augusto Comte estabelece a ciência como o estudo das leis, com o intuito de buscar na razão respostas mais concretas e úteis para o progresso humano. Assim, nós reconhecemos a grande contribuição de Comte para o avanço da ciência. Além disso, nós consideramos que a sociologia criada por ele é de grande importância para que possamos compreender e buscar soluções para os problemas da sociedade. Assim, nós encerramos a nossa apresentação com a seguinte citação de Comte, que diz o seguinte, abre aspas, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Fecha aspas. Obrigada.